Vamos orar mais um pouquinho, queridos. Ora, chorereba, sorereba, laba, sondere, canda, laba. Ora, da sondere, chuia, laba, laba, raia. Rede, canda, la, sondereba, chorereba, laba, suia. Ora, rodoloba, labaia, canda, xenda, laba, soia. Undara, chura, laba, laba, raia. Endere, sonda, laba, xenda, la, canda, labaia. Oh, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Endera, sunda, laba, chora, labaia. Ruda, sora, laba, laba, xere, lebaia. Canta, labaia, sora, laba, chuia, labaia. Ha, ha, ha. Oh, redele, sonda, laba, laba, xere, re, 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 re. Oh, raba, laba, chora, labaia. Hara, laba, 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 chore, leba, labas. Hara, chore, re. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Se você crê em todo o seu coração, Deus está trabalhando nesse exato momento. Nesse exato momento, meu irmão, Deus está trabalhando sobre sua vida. Amém? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando Jairo chegou junto do Senhor, cheio de problemas, sabendo da dificuldade que ele tinha, a circunstância que ele estava, o Senhor olhou para ele e disse: Jairo, crê somente. Crê somente. Eu quero dizer para você nessa manhã, dependendo da circunstância que você está passando, crê somente. Fica firme nessa palavra, meu irmão. Fica firme nessa palavra. Vai passar os céus e vai passar a terra, mas os planos e o propósito do Senhor, Ele não passa não. Aleluia. Ele é firme e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele já prometeu na tua vida. Amém, queridos? Você pode continuar orando mais um pouco. Você tem convicção, meu irmão, daquilo que você está orando. Você tem convicção daquilo que está acontecendo na sua vida agora. Você sabia que o Senhor Ele está trabalhando exatamente agora na tua vida. Rudo sondere candelere chorere balabasuia. Oh, rabaxerarabalaba. E Ele está dizendo nessa manhã para você: crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Não duvida no teu coração, mas crê. Crê nessa palavra. A palavra está trabalhando fortemente na tua vida nessa manhã, meu irmão. Oh, raçondere chuia rabalaba sorere candelarabachoia. Runde suia labaia. Oh, rada sorere baxerere balabaia. Ondere candele sundera bachuia rabá. Oh, ha 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 ha. Eita, raçora rabaia. Oh, rabaxeira rabalaba sorere ba. Aleluia, aleluia. Senta um pouco, queridos. Obrigado, grupo de louvor. Vocês são um sucesso, é uma bênção. Eu quero agradecer ao meu pastor Cleone, a reverenda André, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É a minha casa. Então, quando a gente está em casa, a gente se sente tranquilo, porque a gente sabe que nós cremos nessa palavra da fé. Essa palavra da fé está funcionando agora. Amém, queridos? E o nosso pastor trouxe aí essa palavra, para trazer essa palavra sobre a obediência, a visão. E a gente somos muito certos e muito convictos com a visão que a gente realmente está usufruindo, e a gente também está caminhando nessa visão. Amém? A palavra do Senhor, Ele fala em Abacuque 2, versículo 2, Ele diz assim: Abacuque nesse tempo estava com seus problemas, suas queixas com o Senhor, mas ele chegou pensando que o Senhor ia resolver o problema dele, ou ia dizer ou responder a ele sobre aquela circunstância, aquele problema que ele está passando. Aí o Senhor diz para ele: escreve a visão com letras legíveis, para que quem passar correndo possa ler. Você sabia que aqui tem uma visão, meu irmão? Você sabia que o nosso pastor é o anjo da igreja, nosso pastor Cleone é o anjo da igreja, e a visão vem para ele? Você sabia que existe uma obediência que nós temos que ter para que a gente possa estar vivendo essa visão e a gente está caminhando de uma forma sobrenatural, velozmente, naquilo que o Senhor preparou, naquilo que o Senhor já colocou no coração dele? Você pode dar uma glória a Deus por isso?
Antes de eu continuar essa palavra, eu quero me apresentar, porque tem muitas pessoas novas aqui, né? Eu nem falei meu nome. Aí eu estou vendo um rostinho aqui. Olha, Letícia ali, a irmã de Letícia. Rapaz, coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Meu nome é Silvio. Passei junto com o pastor Cleone aqui, a reverenda Andréa, acho que uns 10 anos, servindo a ele, servindo essa igreja. E assim, foi um tempo de crescimento, foi um tempo onde eu aprendi muito no meu ministério, naquilo que o Senhor e o propósito que o Senhor tem na minha vida, da minha família. E assim, eu sou muito grato, pastor, sou muito grato, reverenda, por esse tempo de aprendizado. E assim, 10 anos no instante passou. A gente, quando piscou o olho, no instante chegou 10 anos, né, pastor? Mas assim, graças a Deus, estamos aí, aprova o Senhor, estamos correndo a carreira proposta que o Senhor colocou na nossa vida. Hoje a gente está em Brasília, a gente está servindo o pastor Joselito na igreja sede do Verbo da Vida. E a gente tem realmente a mesma pegada de fé, porque nós somos uma família da fé. E a família da fé, onde a gente chega, a gente fala as mesmas coisas. Amém? A gente entende isso aí, mas eu sei que o Senhor está preparando grandes coisas nesse tempo, nessa estação. E eu acho que, eu sei também que vocês estão numa pegada muito bonita dentro desse contexto, onde a palavra do Senhor diz que a gente tem que perseverar. A gente tem que perseverar nas coisas do Senhor, a gente tem que perseverar na fé, a gente tem que declarar todos os dias, a gente tem que viver uma vida todos os dias de oração em outras línguas. E quando a gente estava conversando, eu também vejo nas redes sociais a pegada que vocês estão tendo em cima de oração. Meu irmão, eu vou dizer, não pare. Rapaz, o mover da parte do Senhor, eu vou trazer aqui alguns versículos bíblicos, a gente vai dar uma mergulhada na palavra, mas eu quero dizer para você, tudo que foi feito na palavra do Senhor foi em cima de oração. Tudo que a igreja primitiva ela trabalhava, da forma que os apóstolos trabalhavam, era em cima de oração, era em cima de direcionamento. O Senhor direcionava as pessoas para o que queria fazer. Tudo aquilo que o Senhor fazia era voltado para a oração. Amém? E a gente tem uma visão, a gente tem que obedecer à visão. E quem sabe aqui que a visão não é nossa? Amém? A visão é de Deus. Mas a visão, ela é colocada no coração do anjo da igreja. E quando essa visão é colocada, o que é que a gente tem que fazer? Obedecer. Nós temos um papel, obedecer aquilo que o Senhor preparou para esse lugar e nessa estação. Você está pronto, meu irmão, para arregaçar a manga e pegar junto com essa visão? Amém? E eu quero dizer para você que quando a gente pega isso diante do Senhor, a gente está fazendo não a vontade do nosso pastor, mas a gente está fazendo a vontade de Deus. Deus tem um plano e tem um propósito. A gente avança naquilo que o Senhor determina, mas eu quero dizer para você, a gente não avança de qualquer jeito. Tudo existe um crescimento. Para a gente ter um crescimento, para a gente ter um rompimento, a gente tem que ter uma vida de obediência. Quanto mais a gente obedece, mais o crescimento vai chegando. Quanto mais a gente obedece, mais as portas se abrem. Quanto mais a gente obedece aquilo que o Senhor estabeleceu nesse lugar, eu quero dizer para você, prosperidade aumenta na sua vida. Você quer que você é próspero? Você já é próspero, irmão. Você já é rico no Senhor. O Senhor já liberou riqueza dos céus para a tua vida. Mas eu quero dizer para você, fica de coração aberto. Não feche o coração para obedecer as coisas que o Senhor está colocando dentro e no propósito que Ele está colocando nessa estação, nesse lugar. Eu sei que estações se abrem e estações se fecham. Mas quando está abrindo cada estação, você tem que estar pronto de coração aberto para dizer, eis-me aqui, pastor, eis-me aqui, reverenda. Estou pronto para pegar junto nessa pegada de fé. Quando eu fiz parte dessa reforma aqui, junto com o nosso pastor em oração, pegando junto, arregaçando as mãos. Querido, eu vou dizer uma coisa a você, não faltou nada. O Senhor, Ele chegou e foi colocando pedra sobre pedra, a provisão chegando, tudo acontecendo aqui na igreja, e o pastor só dizia, só pode ser Deus, a reverenda só pode ser Deus, e Deus está trabalhando, e Deus está fazendo. Eu quero dizer para você, Deus não parou. Amém, queridos? Deus não parou. A gente está numa grande obra, meu irmão. A gente está numa grande pegada. Nessa palavra da fé, a gente tem que estar declarando aquilo que está no nosso coração. A gente sabe que aquilo que o Senhor já colocou nas nossas vidas e colocou no coração da liderança da nossa igreja, a gente tem que dizer assim,
Rapaz, pode estar acontecendo o que está acontecendo, mas eu fico firme nessa visão. Eu não abro mão dessa visão. Queridos, abre a tua Bíblia aí no 1 Reis. A gente vai falar aqui sobre a vida do profeta e do seu moço, 1 Reis 18:41, uma passagem bem conhecida. Mas eu acho interessante a gente estar trazendo, porque a gente sabe que tudo aquilo que Deus preparou, tudo aquilo que Deus fez, Ele sempre trouxe a visão para o líder. Sempre o líder ele recebeu aquela visão, aquela porção no coração e ele entregava para o povo. E não é diferente hoje, amém? Hoje eu sei que a gente vive aqui um tempo de GCC, hoje a gente vive um tempo aqui de evangelismo, hoje a gente vive um tempo aqui de oração. Queridos, eu vou dizer para você, não se surpreenda que Deus está trabalhando na sua vida nesse momento, Deus está fazendo uma obra grandiosa na sua vida agora. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não se desvinculou daquilo que o Senhor já colocou nesse lugar, nessa visão, e você está obedecendo. E Ele está trabalhando nesse momento. Irmão, para um pouquinho para você pensar. Só pode ser Deus. Uma pessoa começar a orar de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, durante 2 anos, né, pastor? 1 ano já, né? Olha, quanto, pastor? 500 e poucos dias, quase 600 dias. Rapaz, só pode ser Deus. Não pode ser coisa humana não, meu irmão. Tem que ser coisa de Deus. Isso que está acontecendo, meu irmão, eu quero dizer para você que não vai parar. Independente se eu quiser ou não, a visão foi estabelecida, as coisas estão acontecendo e só vai avançar. Amém, queridos? E mais pessoas vão chegar, mais pessoas vão pegar dentro dessa visão, junto com nossos pastores nessa visão. Eu quero dizer para você que só vai ser crescimento. A palavra que a gente tem no coração, dentro de um contexto desse, é crescimento, porque a gente está fazendo o quê? A vontade de Deus. Quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, não é a vontade do pastor. Às vezes a carne pode dizer assim para você, mas rapaz, mas hoje é meu dia, mas está acontecendo, mas eu não vou hoje não. Quem disse que é sobre a vontade da sua carne? A carne ela tem que ficar, Paulo diz que esmurrava a carne dele. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, a gente tem que esmurrar a nossa carne mesmo, para a vontade de Deus ser prevalecida nas nossas vidas, e você vê as bênçãos do Senhor acompanhar você. A gente sabe que isso é velha aliança, mas as bênçãos do Senhor, Ele está correndo velozmente, e eu sei que Ele vai nos alcançar. Amém? Você recebe isso? Eu sei que vocês são um povo próspero do Senhor, eu sei que crescimento está chegando na sua vida, mas, meu irmão, não abre mão daquilo que o Senhor já colocou nesse lugar, a visão que o Senhor colocou nesse lugar, aquilo que está sendo estabelecido. Não dá palpite, não dá pitaco, só abre teu coração, fica firme, faz o teu certinho, aquilo que realmente precisa. Você vai dizer assim, o que depender de mim, meu pastor, eu estou pronto para fazer. Eu só quero dizer para você que o crescimento ele é inevitável. Vai existir o crescimento da forma sobrenatural na tua vida. O Senhor vai fazer e vai modificar coisas que você vai dizer assim, rapaz, tem coisas grandes chegando. Diga assim, tem coisas grandes chegando. Mas diga com mais convicção, diga com mais convicção, tem coisas grandes chegando. Eita Deus, aleluia. 1 Reis 18, versículo 41, a gente fala aqui do profeta Elias e Acabe. E a palavra do Senhor disse, a gente sabe aqui nesse contexto aqui, que não estava chovendo quase 3 anos e 6 meses, quando Elias tinha orado e tinha parado a chuva. E a gente vê que dentro desse contexto, Elias teve uma direção do Senhor. Deus falou com Elias. Mas ele diz aqui assim no versículo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Aleluia, aleluia. Rapaz, eu chego a me arrepio. Você sabe por quê, meu irmão? Porque tem coisa que hoje a gente não está vendo, mas está acontecendo, meu irmão. Está acontecendo no sobrenatural, ele está agindo naturalmente nas nossas vidas. A gente está sabendo assim, rapaz, eu não estou vendo não, Senhor. Eu não estou vendo não, pastor. Estou aqui, ó, mas não estou vendo nada se mover. Eu vejo se mover na vida de fulano, eu vejo se mover na vida de... mas na minha vida não está se movendo. Quem disse é você que não está se movendo? A palavra do Senhor diz, crê, rapaz. Crê.
Jesus chegou para Jairo e disse: crê, Jairo. Quando aquela circunstância, querida, aquela circunstância de Jairo era uma coisa inexplicável. Porque estava morta a filha dele. E eu vou dizer para você, quando estava dentro daquele contexto ali, eu tenho certeza, mesmo se fosse eu ia parar para pensar todo dia, mas eu estava diante daquele que dá vida. E eles disseram assim: fica tranquilo. E ele está dizendo para você hoje: fica tranquilo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. O que você está fazendo hoje vai dar certo. Amém? Te coloque em oração. Seja aquele que de noite diga assim: pastor, olha, tem gente que vai ficar hoje de noite. Tem não, eu estou aqui. Vai ser eu, rapaz, que vou ficar aqui. Eu vou passar a noite todo dia. Se senta lá em cima, olha aqui, eu não sei onde é que está sendo lá em cima aqui. Vai lá e vai começar a orar, 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 orar. Ora, ora, ora. Aí tu passa um tempo parado esperando o Senhor responder. Porque é via de mão dupla. Quando a gente fala com o Senhor, a gente não só fala e pede, não. A gente fala, se senta e espera Ele falar também. Agora só não dorme, né? Porque é de noite, madrugada. Aí você tem que ficar aí forte, firme na palavra. Aí você fica ali, se segurando ali, mas não vai dormir não. Por quê, meu irmão? Porque você vai ouvir o Senhor trazendo aquela porção. Onde você está precisando, no outro dia você vai dizer: rapaz, foi excelente. Eu sei que coisas boas estão chegando e eu não vou parar. E ele diz assim, 42. Acabe, pois, subiu para comer e beber. Mas Elias subiu ao cume. Não, Acabe, pois, subiu para comer e beber. Mas Elias subiu ao cume de Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse o seu moço: sobe agora. Isso Elias falando para o moço. Mandou comer, mandou ele fazer o que ele tinha que fazer. Subiu e começou a orar. Baixou a cabeça e disse. E tem outras versões que dizem assim: ele se prostrou. Elias se prostrou. Aí ele disse assim: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Queridos, existem comandos que só chega para o anjo da igreja. E a gente vai dizer assim: por que está acontecendo isso? Não importa, meu irmão, o que eu pense, nem o que você pensa. Importa aquilo que o Espírito Santo já colocou no coração do anjo da igreja. Amém? E quando a gente olha uma passagem dessa, a gente vê que dentro de um contexto desse, ele podia dizer: por que 7 vezes e não uma? Por que 2 vezes e preciso os 7 vezes nesse lugar? Mas eu quero dizer que uma direção que chegou do Senhor para esse homem, para esse profeta, ele chegou e pensou. E ele disse, verbalizou: vai lá, vai 7 vezes. E outra coisa muito importante que a gente vê nesse capítulo e nessa passagem: ele obedeceu. Porque não adiantava de nada se por acaso o profeta chegasse e dissesse: vai lá 7 vezes. E o camarada fosse 2 e ficasse se escondendo e não fosse mais. Ou se fosse uma vez só, ou também se ele te fosse indagar. Mas eu quero dizer que ele cumpriu tudo aquilo que o profeta tinha falado. E ele diz assim: sucedeu que a 7ª vez diz: eis que se levanta do mar uma nuvem. Eu não sei se você fica feliz com isso, porque para mim, meu irmão, eu quero dizer para você, viu? A nuvem está aparecendo. A nuvem está chegando. Eu não estou vendo a nuvem não, viu? E nem vou mandar ninguém 7 vezes para canto nenhum não. Mas só sei dizer que a nuvem já está chegando. A nuvem não parou não. O Senhor está trabalhando. E é hoje. Diga se é hoje. Diga se é hoje. Diga se é hoje o dia do meu milagre. O milagre é hoje. Aleluia. E eu quero passar para você que dentro desse contexto aí, você olha para o mar e você vai ver uma nuvem. Aonde 3 anos e 6 meses não chovia. Aleluia. O que era inesperado estava acontecendo. Você sabia que o milagre só precisa estralo. Não precisa mais do que isso. Não precisa do seu esforço, porque não é sobre mim nem sobre você. É sobre a palavra. Se você estiver na palavra, se você estiver voltado para a palavra, se você tiver uma vida de oração, você tiver uma vida de intimidade, uma vida de entrega, eu quero dizer para você que você saiu na frente. Você está na frente.
Você não vai retroceder, você vai só avançar. Mas eu quero dizer para você, não para de ler a Bíblia aqui, você está com ela todos os dias dentro de você e na sua casa na forma física. Por quê? Porque ela é a palavra de poder. A palavra de poder é a Bíblia, e eu quero dizer para você que tudo aquilo que nós fazemos, a gente não podemos depender do nosso eu e do nosso ego, mas a gente vai dizer o seguinte: quem está fazendo é o Senhor, quem está fazendo é o Senhor, quem está providenciando é o Senhor. Amanhã meu dia vai ser um dia abençoado, porque o Senhor está abençoando o meu dia. Hoje o meu dia vai ser melhor do que o dia da manhã, o dia de amanhã já vai ser melhor do que o dia de hoje. E quando a gente começa a declarar, dizendo que o nosso dia vai ser um dia abençoado, um dia próximo, vai dar certo aquilo que a gente vai fazer. Meu irmão, eu digo para você, não abra mão desse dia, porque esse dia vai ser um dia extraordinário. Uma semana extraordinária. 2025 é o seu ano. Você já disse isso todo dia: 2025 é o meu ano. Grandes coisas, grande conquista vai chegar na minha vida. Amém? E eu quero dizer para você, tudo isso vai acontecer se você estiver pego e junto da visão. Você tem que ser obediente, meu irmão. A gente tem que ser obediente naquilo que o Senhor realmente coloca nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que sempre vai existir um propósito. E o propósito vem para o cabeça. E quando o cabeça joga o propósito, o que é que eu tenho que fazer? Obedecer. Eu tenho que pegar junto e obedecer. E quando a gente começa a obedecer as coisas vão acontecendo mais fácil. Aí vai ser do tempo do testemunho. Ó, pastor, reverendo André, rapaz, aconteceu isso na minha vida. Aconteceu isso, rapaz. Aí vai ser na hora que você... Obediência. Você está obedecendo a palavra. Você é fiel na palavra, você é fiel no dízimo, nas ofertas. Você quer destravar coisas da sua vida, seja fiel no dízimo, seja fiel nas ofertas. Rapaz, você vai ver as coisas destravar. Eita, aconteceu. Sabe por quê? Não é porque Deus precisa do seu dinheiro, não. É porque eu preciso daquilo que o Senhor já colocou dentro de mim. É eu que estou precisando das bênçãos do Senhor na minha vida. Agora, o que é que eu estou fazendo para o Senhor? Estou só respondendo e dizendo para Ele: Senhor, rapaz, eu estou lhe entregando aqui. Não é porque você precisa, não, porque é eu que preciso. E porque eu sei que eu preciso das bênçãos mais e mais do Senhor, a gente está entregando, dizendo ao Senhor, só porque o Senhor disse que era para a gente dar os 10%. Pensa só assim, é para dar os 10%? É 10% do dízimo. Sim, seja fiel nos 10%. Por quê? Não é porque ele está precisando, não. É para saber se você está com o coração nos 10% ou você quer os 100% todo. Tudo provém do coração. Quando nós temos um coração onde diz assim: o Senhor me deu 100%. Não sei nem porque eu estou entrando nisso. Mas enfim, vocês entenderam. Pula. Vocês entenderam. Do versículo 44, sucedeu-se que a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão do homem. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro, desce, para que a chuva não te impeça. Queridos, eu quero dizer para você que nesse momento ainda não estava chovendo. E o profeta diz assim: ó, te prepara aí, Acabe, vai-te embora. Para quê? Para que a chuva não te pegue. O camarada vai dizer assim: rapaz, só pode ser doido. Porque como é que o camarada, se não choveu, já faz 3 anos que não chove, e aí hoje a gente diz assim, né? A gente vive da fé, e a gente vive pela fé, né? Hebreus 10:38, a gente vive pela fé, a gente sabe que as coisas vão acontecer, mas nesse tempo, essa pessoa recebeu essa palavra, e ele foi trocar de roupa para poder ir. Eu só quero dizer o seguinte: Deus apertou o cinto de Elias, que Acabe foi de carruagem. Deus apertou o cinto de Elias nesse momento. É uma passagem que me deixa até entusiasmado. Eu fico até feliz quando eu escuto isso, porque o sobrenatural existe. Disse que ele passou correndo na frente da carruagem, chegou primeiro de que Acabe, que estava na carruagem. Querido, eu vou dizer a você, se você nunca viu um The Flash da sua vida, Elias foi um, tá? Elias foi um. Na hora ele apertou o cinto lá e Deus proporcionou que ele corresse mais rápido que a carruagem que Acabe estava indo. Depois você chega aí, vai ler aí, e você vai ver que é interessante. Tem um The Flash na palavra do Senhor.
Aí ele diz assim, e sucedeu que um pouco, versículo 45, sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvem e vento e cai uma grande chuva. Amém, queridos? Diga assim, só pode ser Deus. Você está vendo, amado, que teve uma visão. Você está vendo que teve um propósito. Teve uma visão, teve um propósito, aconteceu, onde muitas pessoas podem dizer assim, rapaz, eu não sei se isso aí vai acontecer não. Eu quero dizer que aconteceu e hoje está acontecendo na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Eu sei que hoje tem algo que você já pediu ao Senhor. Muitas vezes você pode dizer, não te esqueces dos teus sonhos. Quando você conhece um sonho, quando você lembra do seu sonho, você ora por ele e você vai dizer o seguinte, Pai, eu sei que está acontecendo. Não deixa teu sonho ser abortado. Não esconde aquilo que o Senhor já disse para você. Às vezes você recebeu uma profecia há tanto tempo. Aí você, às vezes, porque não aconteceu naquele mês, você deixou, se esqueceu. Ah, porque não aconteceu o mês que passou, você começa a se parar. Aí passou o ano todo, aí você, eita, mas aconteceu fulano, aconteceu com Beltrano, mas na minha vida não aconteceu. Mas quem disse a você que estava no tempo de Deus? Você sabia que Deus tem uma agenda? Deus tem uma agenda. Nós temos que estar na agenda de Deus. A gente tem que perguntar ao Senhor, o que a gente vai fazer amanhã? O que a gente vai fazer para a semana? Eu quero estar dentro da agenda de Deus, eu não quero estar dentro da minha agenda. A minha agenda eu posso até fazer ela anual. Janeiro eu faço a agenda até dezembro do que eu vou fazer. Mas quem sabe que a agenda de Deus é melhor do que a sua agenda? É melhor você pedir a orientação do que você vai fazer amanhã a Deus, de que você chegar e se acordar e dizer, eu já vou fazer isso, eu vou fazer isso. Quem disse? Quem é você para dizer? Queridos, eu quero dizer para você que quando nós aceitamos o Senhor, a nossa vida foi transformada. A gente não mudou. A gente foi transformado, a gente saiu do lamaçal do pecado, nós vivemos agora uma vida de triunfo em Cristo Jesus. E a partir do momento que a gente vive uma vida de triunfo, a gente saiu daquela atmosfera de perda, de perdição, de não dá, não pode, não. E para você chegar numa posição onde o seu Pai ele vai começar a lhe suprir. Mas quando é que ele vai lhe suprir? Intimidade. Perto, junto. Esse tempo de oração, todos os momentos que você puder, meu irmão, que você estiver em casa. Rapaz, não fique em casa não. Não fique em casa não. Eu digo a você que você vai ter um benefício melhor. Esquece Netflix, esquece Instagram, esquece essas redes sociais. Meu irmão, não leva ninguém para nada. Ou rede social não vai levar você para nada. Sabe o que é que Paulo dizia assim? Não sei nem que passagem, não lembro essa passagem. Que ele dizia assim, melhor é você... É melhor você pensar nas coisas do alto. É melhor você viver as coisas do alto. E Paulo sempre ele pensava dessa forma. Ele não pensava nas coisas terrenas, porque a palavra diz que as coisas terrenas passam, mas as coisas do alto permanecem. Amém, queridos? Nós estamos vivendo um tempo onde tantas coisas estão acontecendo. Eu não vou dizer a você que estamos no fim do mundo, porque a palavra não garante nada sobre isso. A gente sabe que vai chegar a hora... E a gente sabe que a gente vai subir aos céus e a gente vai morar nos céus. Mas a gente não sabe do dia nem sabe da hora. Mas eu quero dizer para você, eu me preparo. Eu me preparo. Você está aqui, nesse lugar aqui, dentro de uma visão, obedecendo uma visão, se preparando para grandes coisas acontecerem na sua vida, ainda aqui na terra. E quando você subir aos céus, você vai dizer, o Senhor vai dizer assim, rapaz, servo bom e fiel. Abre em Apocalipse capítulo 2, querido. Para não ficar só na palavra do pastor Silva. Apocalipse 2. Eu já estou encerrando já. Apocalipse 2, versículo 1. Pronto. Nosso pastor aqui me lembrou, veio aqui falar comigo. Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra, pois morreste
e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Amém, Jesus? Amém, queridos? Eu quero dizer para você que a gente não deve estar pensando nas coisas que estão acontecendo hoje. Fica despreocupado. Se você chegou aqui e você está com um grande problema para resolver, quem disse que esse problema não vai ser resolvido? Quem disse que o sobrenatural não está trabalhando agora ao teu favor? Meu irmão, está acontecendo algo sobrenatural agora na tua vida. Amém? A gente vê aqui no capítulo 2 de Apocalipse, quando Jesus fala para João escrever para os anjos da igreja, e eu quero só trazer para você que nós temos 7 igrejas, foram 7 igrejas da Ásia Menor, que essas igrejas foram fundadas pelos apóstolos e por Paulo, e a gente vê que dentro desse contexto, sempre havia informações e visões para dar para os líderes dessa igreja. Quem era o líder dessa igreja? Os pastores. Sempre tinha um líder dentro dessa igreja e era 7 igrejas. Eu quero trazer para você, só para a gente ler aqui, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Aí o versículo 2 diz assim: conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que dizem apóstolo e não o são, e o achasses mentirosos. A gente vai descrever toda uma trajetória dessa igreja de Éfeso, mas quando o Senhor mandou João escrever para uma pessoa determinada, a gente vê que até hoje o Senhor, o Espírito Santo que habita dentro de nós, começa trazendo revelações da parte de Deus, para que se seja feito. Quem sabia que o que está acontecendo nessa obra aqui é diferente da obra que está acontecendo naquela outra rua ali, de outra igreja? Sabe por quê? Porque existem visões da parte de Deus para o líder da igreja. Hoje a gente está aqui orando. Será que é ali o que está acontecendo? Não sei, mas pode ser que ali esteja tendo um grande avivamento de evangelização. E foi aquilo que naquele momento foi proposto no coração do pastor, aquilo que o Senhor colocou no coração daquele homem de Deus. Amém? E ele diz assim no versículo 8. Ao anjo, escreva ao anjo da igreja de Esmirna. E isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação. Olha a diferença de uma coisa para outra. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é interessante, querido, essa passagem que ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e conheço a tua pobreza, mas você é rico. Isso aí tem que ser uma convicção nas nossas vidas. Pode ser até que dentro do contexto que a gente vivemos hoje, a gente vai dizer assim: rapaz, eu não tenho nada. Mas a palavra do Senhor já está dizendo: mas você é rico. Amém? E nós acreditamos e entendemos dentro de um contexto que, quando ele traz essa visão para o líder da igreja, isso aqui era para quê? Para que essa passagem, para que essa carta fosse entregue para aquela igreja. Eu não sei como é que estava vivendo aquele povo naquele tempo. Podia ser até que a pessoa estivesse dizendo assim: rapaz, eu sou pobre, sou miserável, sou isso, sou aquilo. Mas ele diz assim: eu estou vendo o que é que tu está passando, mas você é rico. Eu quero dizer para você, eu não sei o que você está passando hoje, mas permanece. Crê que está acontecendo algo sobrenatural na tua vida. Você é rico no Senhor, amém? Aí ele diz assim: mas tu és rico, e a blasfêmia do que dizem ser judeus e não são, porém são as sinagogas de Satanás. Eu estou trazendo só o primeiro versículo, só para você entender que cada igreja, ela tem algo diferente, instruções diferentes, visões diferentes. E depois, se você puder, você vai ler todas essas cartas para você entender o que é que o Senhor estava passando para o anjo da igreja naquele tempo. Aí ele diz assim, o versículo 12: ao anjo escrevo, ao anjo da igreja de Pérgamo. Ele diz assim: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.
A gente vê aqui que já é outro contexto que foi entregue para o anjo da igreja, dessa igreja de Pérgamo. Aí mais na frente, no versículo 18, ele diz assim: escreve ao anjo da igreja de Tiatira. E ela diz assim no versículo 19: conheça as tuas obras e o teu amor e a tua fé. Veja que coisa diferente. Uma igreja tinha tribulações, outra igreja já trazia algo que dizia assim: rapaz, tu está indo tudo bem. Continua e permanece dessa forma. Se você for olhar, sempre está tendo uma visão diferente, sempre numa estação diferente, sempre para pastores diferentes. Eu quero dizer para você, você está dentro de uma grande obra, onde a obra está crescendo, ela não vai parar. A visão hoje é essa que eu estou dizendo para você, é GCC. A gente vê que está aí, esse tempo aí, onde vai ter evangelismo, e a gente vai ver também que cada dia você está aí pegando junto nesse ciclo de oração, nesse relógio de oração, e vai continuar, viu? Grandes coisas você ainda vai continuar fazendo. Aí ele diz assim: conheça as tuas obras e o teu amor e a tua fé, e o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que a primeira. Fiel, digno na palavra, fazendo a obra. E isso eu estou dizendo, isso é Jesus falando para João, para escrever e levar para aquele pastor. E eu quero dizer para você o seguinte, viu? Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Por causa da fidelidade. Seja fiel no propósito. Seja fiel naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não faça com negligência. Não faça olhando para trás. Não faça duvidando. Acredite. O Senhor não colocou a visão no seu coração. Ele colocou a visão no coração do líder da igreja. O nosso pastor é que está com a visão para onde é que ele vai direcionar as pessoas e o que é que vai ser feito. Fique pronto para quando ele chegar dizer assim: precisa lavar um banheiro ali. Aí você vai dizer assim: não vou lavar o banheiro não porque eu sou isso. Quem disse? Quem disse? A gente tem que estar de coração aberto dizendo assim: rapaz, vou fazer. Se ele pediu, eu vou fazer. Alguma direção, eu sei que não foi a direção, a gente falou muito de Satanás aqui, viu? Mas eu sei que não foi a direção de Satanás, não. Você disse: rapaz, isso só pode ser do cão, não foi do cão, não. Isso é o Espírito Santo dizendo e revelando no coração do nosso pastor e dizendo assim: rapaz, esse é teu tempo, essa é a tua estação e tu vai ter que fazer isso aqui. Rapaz, faz de coração aberto, que as coisas vão dar certo. Vai dar certo. Diga assim: vai dar certo. Não vou parar, vou avançar. Depois você vê a passagem de Jairo e se esmera naquela passagem de Jairo. Lê ela uma vez, lê ela duas vezes, lê ela três vezes. Rapaz, deixa aquilo entrar mesmo no teu coração. Porque você vai ver que na hora das circunstâncias, o Senhor vai dizer só para você: crê. Crê somente. Você sabia que quando a gente chega dentro do contexto, não vai acontecer aqui, não vai acontecer com seus familiares, mas se porventura uma pessoa que você conhece esteja entrando dentro de uma porta de UTI. Está entrando, está sendo entubado, está sendo tudo. Você sabia que os nossos recursos, o nosso dinheiro, tudo aquilo que nós temos, ele só vai ficar até uma porta que quando você chega aqui, ela nunca é uma só, é sempre abre duas assim, né? Aí tem o nome UTI. A partir dali, seu dinheiro não voga mais nada, ali não voga mais, você não entra mais, você não vê a pessoa, você mais nada. Ali só tem uma coisa. Dali para frente, sobrenatural. Dali para frente, sobrenatural, mais nada. Você pode ser rico, você pode ser o que, você pode ter o que você tiver. Mas se chegar naquela porta aqui, você vê UTI. Pronto, aqui eu não faço mais nada. Parou. Acabou-se. Pensa nas coisas do alto. Pensa nas coisas do alto. Te esmera nas coisas do alto. Começa a ver as coisas, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que você tem que estar do coração aberto para que as coisas fiquem mais fácil, fiquem mais leve, fiquem mais rápido. E você possa dizer assim: rapaz, hoje foi leve o que eu fiz. Rapaz, foi rápido. Só pode ter sido Deus. Não foi sobre a minha força não, mas Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Amém? Aí, no versículo... No capítulo 3, no versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, ele diz assim:
ser vigilante. Vê que nesse momento aqui, para esse pastor, para esse líder, ele já diz diferente. Seja vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Então, seja vigilante, seja esperto, veja o que é que você está fazendo. A gente vê que direção para esse líder nesse momento. Então, existem visões diferentes. Sempre eu vou dizer, sempre propósito diferente. A gente estamos em lugares diferentes, mas um propósito sempre é um. O Senhor, ele vai estar direcionando algo para o coração do nosso pastor. Amém? Ao anjo da igreja da Filadélfia, no versículo 7, capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Aleluia, essa porta aí essa todo mundo quer. Que tem poucas... essa daí todo mundo quer, viu? Aí, quem tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Portas que não se fecham, porque você não nega o nome dele. Imagina isso sendo dito para um líder da igreja: eu vou prosperar teus caminhos. Portas não vão se fechar, porque você é fiel e você faz aquilo que eu mando você fazer. Isso é forte, meu irmão. Isso é forte. E acabando aqui nessa última igreja, na sétima igreja, a igreja de Laodiceia, ele diz assim: conheça as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Oxalá foras frio ou quente. Oxalá foras frio ou quente. A gente olha dentro de um contexto desse aqui, para esse pastor, hoje ele está afogueado. Hoje ele está correndo a carreira proposta, mas daqui a pouco ele está parado. Mas o Senhor está vendo. E ele está dizendo, Senhor, rapaz, tem hora que eu vejo que tu está dentro de um contexto, hora a gente vê que você está em outro contexto. Mas eu quero dizer para você, sempre ele vai direcionar cada igreja da forma que ele está querendo que aquilo aconteça naquele momento, naquela estação. Amém, queridos? A gente está falando nessa manhã sobre obediência, a visão, e assim a gente trouxe essas passagens onde a gente sabe que dentro de tanto contexto das nossas vidas, existe uma visão, existe um propósito. Nós somos da família da fé. A família da fé tem uma visão. Não é a visão que eu quero trazer, mas a visão que a família da fé já tem. Então, nós somos um povo próspero, nós vivemos pela fé e nós cremos no sobrenatural de Deus. O Espírito Santo que vive dentro de você, que mora dentro de você, ele está querendo te sacudir para que você vá e avance para as coisas maiores. Amém? Amém, pastor.